Quem esperava chegar no dia 31 de dezembro de 2020? Mas chegamos e podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, não é, Marcela? Sim, com certeza. Eu acho que podemos considerar que somos sobreviventes, né? Sobreviventes do ano de 2020. Realmente uma pandemia assoladora no mundo, problemas incríveis. Provavelmente, eu creio, até os mais velhinhos, aqueles que puderam passar pela Segunda Guerra Mundial, eles não imaginavam que ainda viveriam uma outra situação tão difícil como essa pandemia de 2020. Sim. E todos os demais que não tinham passado por situações tão terríveis têm passado, mas o certo é que podemos chegar no dia 31 de dezembro desse ano, 2020, e agradecer a Deus. Sim. E podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. É verdade. E apesar dos desafios, grandes coisas fez o Senhor por nós nesse ano de 2020 e por isso estamos alegres. Graças a Deus, estamos muito alegres. E estamos aqui para enviar uma mensagem para você que nos acompanha no nosso canal. Estamos realmente agradecidos a Deus por você, por caminharmos juntos nesse ano e temos uma palavra para você. Qual é, Marcela? Qual é a palavra que nós temos para os nossos amigos? Separei aqui em Filipenses, no capítulo 3, e o versículo 13 e o 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Acho que esse versículo ele é muito propício para nós nesse último dia do ano de 2020, né? Que possamos fazer uma reflexão e sobre o que nós precisamos deixar neste ano de 2020. Que é que nós precisamos deixar diante de Deus, diante do altar, para que possamos abrir espaço para a novidade de Deus para o ano de 2021. Às vezes esse exercício não é tão fácil de se fazer, né? Porque isso requer entregas. Sim. Né? E eu penso que esse ano, acredito que foi um ano de entregas para muitas pessoas. Pessoas que fizeram entregas de entes queridos, né? Pessoas que fizeram entregas de projetos que precisaram ser adiados, cancelados. Nós, né, fizemos entregas dos nossos projetos com relação ao casamento. Quantas entregas nós fizemos? Né? Mas de fato precisamos mesmo ter feito. Né? O que, quando a gente fala de deixar para trás, está falando exatamente isso. Da gente olhar para 2020, entender sim que precisamos entregar e gerar a gratidão, porque certamente se a gente avaliar, apesar das entregas, também tivemos ganhos, também tivemos conquistas. É verdade, muitas. Né? Porém, se a gente fica preso, se a gente não se permite a essa entrega, isso vai nos bloquear de vivenciar a novidade de Deus para 2021. Novidade? Que novidade? Não sabemos, né? Nós não sabemos como será o ano 2021. A gente sempre finaliza o ano desejando um feliz ano novo, né? Desejando um ano de sucesso, um ano de conquistas. E é assim mesmo, precisamos manter a esperança, mas que isso não venha nos desanimar de viver a novidade em Deus a cada dia. É verdade. Quando você leu esse versículo, realmente ele é propício para esse momento do ano. Aqui está dizendo que não que eu alcancei, e realmente parece que Paulo ele está numa caminhada tentando cumprir metas. E aí ele chega nesse momento, não quer dizer que esse versículo estava relacionado a um dia 31 de dezembro, mas há um momento em que ele faz uma retrospectiva da vida dele e analisa que teve coisas ainda que ele não alcançou. E quando eu vejo isso,
E unindo ao que você está falando, realmente eu não alcancei agora. Eu devo entregar. Entregar nas mãos do Senhor, confiar, sim, que pode ser que agora em 2021 a gente vai conseguir realizar, sim, alguns planos que foram adiados para por causa do ano de 2020. Então, não é para a gente terminar o ano frustrado e dizendo não alcancei e agora está tudo perdido. Não. A partir daqui a algumas horas vai começar um novo ano. É um novo ano que realmente concordo que não sabemos como vai ser. Se olharmos cruamente a situação, não apresenta um cenário muito positivo. Não apresenta. Tanto no cumprimento das Escrituras, como no cenário mundial, o que está acontecendo hoje a nível global, não apresenta um ano de 2021 tão cheio de esperança. Hoje eu coloquei algo falando a respeito de que tem pessoas que querem apagar 2020. O que você acha disso? Paulo disse aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Será que Paulo estava falando algo assim? Eu quero apagar, eu quero esquecer o ano de 2020? Como que você vê isso, Marcela? Eu penso que Paulo não se referia a apagar, né? Primeiro porque, por mais que a gente tente, é uma tentativa em vão, a gente não consegue apagar as nossas experiências. Eu penso que Paulo estava dizendo que nós precisamos deixar, né? Não arrastar, ir para 2021 com coisas que era de 2020. Né? Com situações que eram para ter sido realizadas ou não foram em 2020. Agora, apagar, a gente não consegue apagar. Não. E eu concordo com o seu post, né? Que você traz a reflexão de não apagar, mas aprender com ele. Isso sim, né? Precisamos aprender. E eu acredito que também Paulo, ele também nessa ideia de deixar para trás, também com o aprendizado. Isso, sem dúvida. Porque a gente só arrasta coisas dentro de nós quando a gente não elaborou, quando a gente não aprendeu, quando a gente não entendeu, quando a gente não ressignificou. Aí a gente vai arrastar. Quando eu estou na lição 1 e concluo ela bem, então aí eu posso esquecer no sentido de que completei. Sim. E agora eu posso ir para a lição 2. Puxa, eu acho que essa sua analogia é perfeita. Então aí Paulo está dizendo, eu esqueço e avanço. Eu completei etapas e agora vou para outra etapa. Sim. Então 2020 não foi um ano de fracasso para quem entende que vive dentro do propósito de Deus. Sim. Para quem entende que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que texto tremendo, sim, não é? Que o Senhor, então, ele está trabalhando a favor dos seus. Então, 2020 é um ano de uma profunda escola de Deus. Sim. E são todas as coisas, né? Todas as coisas. Não são algumas. A palavra de Deus diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe que eu já tive um momento em minha vida que eu fiquei remoendo e tentando viver todas as coisas, porque às vezes é difícil entender, né? Por exemplo, o ano de 2020, como é que a gente pode, como assim, né? Isso contribuiu para o bem? Que bem. Mas se a gente realmente meditar na palavra de Deus e abrir o nosso entendimento para o que Ele quer nos ensinar, nós vamos entender que houve um bem. Sim. Para nós. O bem que eu entendo é cumprir o propósito. Sim. Existe um tempo de vida para cada um de nós e agora estamos fechando mais um ano de nossas vidas e a ideia é cumprir propósito. Qual? Paulo fala que prossigo para o alvo. O alvo pode estar ligado a propósitos. Então, cumprir quais? Os meus, muitos deles não aconteceram. Mas o importante é a gente analisar se a gente cumpriu os propósitos do Senhor em 2020 em nossas vidas. Sim. E se estamos prontos também para avançar para 2021, para viver o alvo de Deus em nossas vidas.
Sim. Eu acho que é importante isso, né? A gente alinhar os nossos planos, os nossos projetos ao propósito de Deus. Porque às vezes os nossos planos não vão de encontro ao propósito de Deus. E aí que a gente precisa entregar. É verdade. Fazer essa entrega. E certamente o propósito dele é sempre o melhor. Sempre. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Sim. Os caminhos dele do Senhor são melhores que os nossos. Então eu creio que agora a gente quer deixar essa palavra para você, dizendo, termine o ano fazendo essa entrega. Marcela começou usando essa palavra entrega. Então faça essa entrega, tome uns minutos para orar, entregar 2020, não esquecer, aprender dele e avançar, porque é inevitável, sim ou sim, você vai entrar em 2021. Mas com que coração? Que seja voltado para o Senhor. Sim, e também, juntamente com a entrega, porque final de ano a gente escuta muito falarem sobre metas, né? Estabeleça suas metas, né? Faça metas para o ano de 2021. Muito mais do que isso, sim, é importante a gente traçar as nossas metas, os nossos planos, colocar diante do Senhor. Mas antes disso, precisa existir a entrega e reserve também um momento de silêncio com Deus para que você possa ouvi-lo. Porque às vezes a gente fica tão envolvido, né, com metas, com projetos, e a gente quer produzir, e a gente quer viver, e a gente quer realizar, conquistar. Mas também se permita esse tempo para ouvir a voz de Deus, para que Ele possa ir direcionando os seus passos, os nossos passos. Então essa é a nossa palavra que queremos entregar para você nas últimas horas do ano de 2020. Agradecer a Deus por tua vida, estamos orando por você, ore também a Deus por nós e desejamos um feliz 2021 vivendo os propósitos do Senhor. Feliz 2021!